colocar 5:22. Jeremias. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não ultrapassarão. Amém, irmãos? Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da seca. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Amém? Pode sentar, irmãos. Ela está falando, irmãos, que se nós devemos temer alguém é o Senhor, porque o Senhor Deus é o soberano Senhor que criou o céu e a terra. Nosso Deus grande em poder, como diz a palavra, que colocou a areia como limite para que o mar não ultrapasse, e o mar realmente não ultrapasse. A maior parte do nosso planeta Terra poderia ser chamado de planeta água, porque a maior parte é a água, e mesmo sendo assim, ele não passa do limite que Deus estabeleceu. E a palavra de Deus diz no versículo 25 que as nossas iniquidades desviam as coisas boas de Deus para nossas vidas, e os nossos pecados afastam de nós o bem. A palavra de hoje, irmãos, é bem simples de entender. Muitas vezes alguns irmãos cristãos podem até, se tiverem um tempo para refletir, podem fazer uma reflexão na sua vida e podem se perguntar: por que eu não estou recebendo aquilo que eu estou pedindo em oração? Por que determinada coisa está demorando tanto? O versículo 25 ele fala claramente que os nossos pecados afastam de nós o bem. O pecado impede que a bênção chegue até as nossas vidas. Ele bloqueia o caminho da bênção. Como numa estrada estreita, que um caminhão vira e se atravessa e ninguém mais pode passar, assim também o bem não chega até a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos ler um outro versículo também que é muito bonito. Um pouquinho mais adiante, em Jeremias 6, no 16, diz assim: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Amém? E depois no 8 de Jeremias, versículo 7, vocês vão ver que esses versículos estão falando a mesma coisa. Estão falando a respeito do povo de Deus, que busca Deus, mas parece que não conhece as coisas do Senhor. Jeremias 8:7 diz: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E agora, irmãos, vamos passar para Jeremias, para Deuteronômio. Deuteronômio 28. É Gênesis, você abre bem no início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 28. Ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, irmãos, as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Para onde quer que tu vá, ou na cidade ou no campo, não importa, as bênçãos vão vir atrás de ti. Você vai ser bem-aventurado se obedecer a Deus, se escutar Ele obedecer, porque daí, independente do lugar que tu escolher para estar, você não vai precisar ir para um lugar para ser abençoado. Vai ser o contrário da sua vida. Para onde você for, a bênção vai atrás de você. Então a diferença para quem obedece é muito grande, porque muitas vezes estamos na vida cristã, estamos frequentando uma igreja evangélica, mas não paramos para analisar nossa vida e muitas vezes aquilo que pedimos não acontece. Na vida cristã, irmãos, existe uma coisa assim que é bem... A vida cristã é muito diferente da vida normal que as pessoas têm no mundo. No mundo de hoje, às vezes é até bonito uma pessoa não tomar partido sobre determinado assunto. A gente vê várias pessoas na vida que ficam, como eles dizem, em cima do muro. A respeito desse assunto, eu não vou dizer nem que eu acho isso ou que eu acho aquilo, porque ainda não formei meu pensamento. Mas com nós não é assim, irmãos. Porque a gente não precisa formar o nosso pensamento, as nossas convicções, por causa de opiniões dos outros, ou por causa daquilo que dá na TV ou nos jornais. Porque aquilo que tem que nortear o nosso pensamento e a direção da nossa vida é aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Então nós já temos essa definição daquilo que a gente tem que pensar. Então, seguindo ali no versículo 4 diz: bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Quem é que não quer isso na sua vida? Tu vê que esse versículo eles botam bendito isso, bendito aquilo, bendito tu entrou, bendito quando tu saiu. Quer dizer o seguinte, que se tu obedecer a Deus, tu vai ser bendito em tudo que tu fizer, não somente em algumas coisas. E você não vai precisar viver uma vida cristã de migalhas, porque muitas vezes nós vivemos uma vida cristã de migalhas, recebendo somente uma parte daquilo que Deus tem para nós. E não vivemos a vida abundante. Nós nos enganamos. Porque Jesus disse, Senhor, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E muitas vezes não vivemos uma vida abundante e dizemos, mas será que a palavra de Deus nesse ponto falhou? Não, a palavra não falhou. Jesus disse que tem vida abundante para nós. Mas nós temos que entender, irmãos, que essa vida abundante, ela está colada em Jesus. Nós só vamos desfrutar de vida abundante, de suficiência em toda a nossa vida, se nós andarmos perto de Jesus. Como eu estava falando antes, diferente do que acontece no mundo, na vida cristã não podemos ficar em cima do muro ou no meio termo. Nós não podemos nos enganar. Ou a gente entrega a nossa vida e está com Jesus 100%, ou estamos nos enganando. Porque Jesus disse no Novo Testamento, Ele diz no Novo Testamento o seguinte, irmãos: aquele que comigo não ajunta, espalha. Porque muitas pessoas vêm para o reino de Deus e dizem assim, eu não estou fazendo a obra, eu até não estou fazendo muitas coisas boas para Deus, mas eu estou quietinho aqui no meu canto. Como se existisse esse tipo de atitude espiritual de estar quietinho no seu canto. Não existe. Ou você está agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus, porque se você não estiver fazendo a vontade de Deus e agradando a Ele, você necessariamente está fazendo a vontade do diabo. Não existe aquele lugarzinho de conforto em que tu fala assim, não quero me comprometer com Deus, mas também não gosto do diabo, vou ficar aqui na minha. Não, isso não existe, é mentira do diabo. Porque no momento que tu não te compromete com Deus e que tu deixa de fazer o bem ao teu irmão que está necessitado, ou no momento que tu deixa de obedecer a Deus, você já está agradando o diabo. Se você não está agradando a Deus, você necessariamente está agradando o diabo. Não existe aquele meio termo, que senão seria uma posição muito confortável. Você poderia muito bem dizer, não, eu vou na igreja uma vez por mês, até porque eu não cometo pecados graves. Mas isso aí não é uma situação que você pode pegar
e deixar a sua consciência tranquila com isso, porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou para muito mais. Ele nos chamou para caminhar junto com Ele. Ele não quer com nós um relacionamento à distância. Ele não quer com nós um relacionamento à distância. É a única coisa na vida nesse mundo que você, se você vai fazer, você tem que fazer bem feito e você tem que se entregar completamente para o Senhor. Não tem como fazer isso de uma forma meia boca. Ou você pega e... vocês podem ver pelo meu exemplo mesmo. Eu poderia vir aqui com o preço que está a gasolina, eu poderia vir aqui uma vez por mês. Eu estaria com a minha consciência tranquila. Mas eu gosto de estar aqui. Para mim não é porque alguém pediu, eu gosto de estar aqui porque eu sou feliz fazendo a obra de Deus. Mas Deus nos chamou para que a gente possa viver para Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando depois para passar a eternidade com Ele. Então a gente tem que pedir, irmãos. O Senhor, Ele fica nos olhando, irmãos. E Ele espera que nós tomemos as atitudes que nós temos que tomar, irmãos. Não adianta você permanecer na sua vida com uma posição espiritual como se estivesse sentado ou deitado. Isso não adianta. Eu fico tão feliz por ver que Deus, não importa quantas pessoas estão aqui, se tem 100 pessoas ou se tem 12, 10. O Senhor se preocupa tanto com a vida de vocês, que embora eu tivesse preparado uma palavra, quando eu sentei aqui, o Senhor falou no meu coração. Assim como o Senhor falou no meu coração, quando eu sentei naquela cadeirinha, na semana passada, lá na Sanga Funda, na igreja da Sanga Funda. Então o Senhor sempre traz algo novo, porque o Senhor quer abençoar o seu povo. E o Senhor falou no meu coração, irmãos, que Ele não quer que a gente se conforme. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é não se conformar. Na vida hoje, o diabo criou na vida de hoje, irmão, nós temos que ter sabedoria para entender os laços do diabo. O diabo inventou hoje na nossa vida uma resposta de conforto para todas as situações. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tentem entender o que eu estou dizendo. Nesta semana, durante essa semana, irmãos, começou uma dor na minha perna esquerda. E eu poderia ter aceitado aquela dor ali. Mas a Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Só que eu conheço as Escrituras e também conheço o poder de Deus. Então o que eu fiz nessa situação? Aquilo que eu conheço, vocês também conhecem, está na palavra de Deus, basta ler mais. A Bíblia diz que Jesus Cristo, na obra da cruz, na obra do Calvário, Ele recuperou a autoridade e nos deu na nossa mão. A Bíblia diz que Deus nos constituiu como reis e sacerdotes. Você sabe o que quer dizer ser reis e sacerdotes? É que você tem autoridade em nome de Jesus para determinar como é que as coisas vão ser na sua vida. Você não tem que aceitar as coisas erradas que estão acontecendo. Mas se você aceitar, isso que eu quero que vocês acordem nessa noite. Se você aceitar aquilo que está acontecendo de errado, aquilo que está acontecendo de errado vai permanecer. Isso que é a triste notícia. Que na vida cristã, se a gente ficar de braço cruzado, a gente não avança e nada muda. Então naquele dia que a minha perna estava doendo, como eu sei que a autoridade me foi dada em nome de Jesus, e eu sei que a autoridade em nome de Jesus no mundo espiritual para expelir demônios e para repreender as enfermidades, eu ordenei que aquela dor na minha perna, que todo aquele mal sumisse em nome de Jesus. Eu não aceitei, eu mandei aquele mal embora em nome de Jesus. E o que aconteceu, irmãos? Aquele mal foi embora em nome de Jesus, porque existe autoridade no nome de Jesus. Mas o que o Senhor me falou quando eu estava sentado aqui? Se nós nos conformarmos e aceitarmos aquela situação vai permanecer daquela mesma forma ou vai piorar. Então eu estou chamando vocês, eu estou tentando acordar vocês para que vocês possam ter uma atitude como soldados espirituais que são, em nome de Jesus, sabendo que vocês têm na sua mão uma posição de autoridade e que você tem autoridade sobre o seu corpo. Eu não sei a vida de vocês, mas o mais importante é que o Senhor Jesus conhece a vida de vocês. Nós nos conhecemos há pouco tempo que eu estou aqui nesse ministério com vocês. Mas Deus sabe, você sabe se você tem uma dor há anos na sua vida. Existem situações que o diabo bota, em amarras que o diabo bota na vida das pessoas,
que a pessoa pode se conformar e aprender a viver com ela. E a pessoa, o ser humano é tão de conseguir se conformar com as coisas, pastor, que o ser humano ele consegue driblar a dificuldade para continuar vivendo com aquela situação difícil. Irmãos, Deus está falando no nosso coração nessa noite, para que a gente dê um basta em nome de Jesus. Quantos aqui querem se levantar em nome de Jesus e mudar a situação atual? Seja lá uma situação de enfermidade, seja lá uma situação, vamos dar um exemplo. Na outra igreja que eu estava, muitas irmãs tinham um problema que o marido não vinha na igreja. Eu estou falando isso aí porque isso aí é uma situação que acontece em vários ministérios, porque o coração do homem é mais duro que o coração das mulheres. É mais difícil ver um homem no culto e a mulher que está em casa não quer vir. Acontece também. Mas mais fácil de acontecer é o oposto. Então como é que uma mulher de Deus nessa situação tem que fazer? Eu vou falar para vocês. Porque isso aí é um exemplo, assim como aquela questão da dor na perna. Eu me levantei e mandei aquela enfermidade embora. Aquela enfermidade conhece o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E essa verdade ninguém muda. Ela só não é vida na sua vida se você falar o nome de Jesus sem fé. Você tem que conhecer o nome do seu Senhor e o poder que há no nome dele. Então uma irmã está orando pelo seu marido e ele não quer vir. Aquela irmã tem que fazer oração diante de Deus e falar: Senhor, trata meu marido, Senhor, para a tua casa. Leva meu marido a te conhecer, Senhor. E a partir dali ela tem que começar a agir como uma profeta de Deus. Ela tem que entrar no seu quarto e determinar em nome de Jesus. Ela tem que repreender aquele demônio que cega aquele marido. Ela tem que repreender aquele demônio que faz com que ele não atine com as veredas. Tem que orar a Deus pedindo para que Deus abra aquele coração, tire as escamas espirituais que impedem ele de ver o caminho. E ela, como uma profeta de Deus, ela tem que se levantar e tem que profetizar que o marido dela vai estar na casa de Deus. Ela tem que profetizar que ela já está enxergando pela fé o marido dela ao lado dela, louvando ao Senhor. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. E se você crer somente naquilo que você vê, isso não é a fé, ou melhor, é a fé natural. Como eu estou dizendo que aqui tem um ventilador, eu estou vendo esse ventilador aqui. Mas a fé espiritual que Deus nos chama para ter é para você afirmar e crer que já recebeu aquilo que ainda não aconteceu, porque é assim que acontece no mundo espiritual. Se aquela mulher reconhecer, entender essas palavras e determinar como profeta de Deus, se levantar e dizer: obrigado, Senhor, que meu marido já está vindo junto comigo no culto. Obrigado que meu marido te conhece, Pai. Eu reivindico a vida dele, Senhor. Eu te peço, Pai, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. E eu já estou vendo aqui, eu vou me sentar hoje nessa cadeira. Olha, eu quero deixar uma cadeira vaga para que ele possa sentar do meu lado. Essa cadeira é para ele. Amém, irmão? Desculpa, irmãos, que a garganta. Vamos abrir agora em Deuteronômio 7. Irmãos, naquilo que Deus nos mostrar, nós temos que aprender, sabe o que fazer durante a semana. Uma hora que a gente está quietinho, que a gente tem um tempo assim livre, que nada vai tirar a nossa atenção, a gente deve refletir sobre a nossa vida. Porque mesmo dentro da igreja, eu escrevi isso aqui hoje de tarde, mesmo dentro da igreja podemos estar desagradando a Deus. Não quer dizer que a gente está aqui. É Deus poderoso. Amém? Amém. Deuteronômio 7:26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, ou em tua vida, para que não sejas amaldiçoado. Noutra tradução diz: para que não sejas anátema, semelhante a ela. Que se você colocar uma coisa amaldiçoada, um anátema, que não agrada a Deus, você vai se tornar semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deus fala para que a gente possa refletir e colocar a nossa vida diante de Deus e examinar ela e pedir para o Espírito Santo nos mostrar aquilo que a gente continua fazendo que desagrada a Deus. E se a gente tem dentro da nossa casa algum anátema, o que pode ser um anátema? Vamos dar um exemplo de umas pessoas que estão há pouco tempo
indo na casa de Deus, estão conhecendo a palavra, mas ainda dentro da sua casa existem ainda imagens de escultura, de senhora não sei do que, desaparecida, isso, aquilo, que a Bíblia condena no Antigo Testamento, dizer que são culto a ídolos. Mas pode ser qualquer outra coisa que seja do mundo e que tenha, através daquela situação, tenha uma influência maligna. Ou um tipo de programação que se vê na TV. São coisas que atrapalham a nossa vida, irmãos. Coisas que nos trazem um certo prazer e que aparentemente parece que não estão erradas. Coisas que você se permite fazer, mas que afastam o Espírito Santo de Deus de você e tira a vontade de você de buscar Deus. Porque você se enche daquilo e daí não tem vontade de buscar Deus. Porque você já se encheu daquela besteira, daquela bobagem. Você já está com a barriga cheia. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu escrevi mais uma coisa aqui. Não vamos nos enganar. Ou estamos com Deus 100% de todo o coração ou não estamos. Deus nos chama para fazer a sua obra. Mas antes disso, Deus nos chama para o arrependimento. Para o arrependimento da vida que nós temos levado. São vários arrependimentos que a gente tem aqui. O primeiro arrependimento quando a gente se converte. E depois o arrependimento de quando já somos cristãos e ainda continuamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Deus nos chama diariamente para um conserto. Mas para que a gente possa estar sempre fazendo esse conserto, nós temos que toda semana estar fazendo aquilo que eu disse, de estar fazendo uma reflexão. Senhor, me perdoa, Pai, porque essa semana aí eu não consegui te obedecer, Pai. Eu estive ansioso, eu fiz as coisas sem te consultar, eu me passei, mas não quero mais que seja assim, Senhor. Eu quero acalmar meu coração e quando surgirem situações difíceis, eu quero colocar essa situação primeiramente diante de Ti, porque a palavra de Deus nos recomenda, nos ensina que nós devemos nos aquietar. A palavra de Deus diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus. O Senhor sabe todas as coisas, irmãos. Por que a gente continua, quando surge um problema, a nos debater, como se aquela ansiedade excessiva, ou se aquele jeito angustiado, ansioso, fosse resolver o problema? Não adianta nada. É muito mais fácil chegar ao quarto e dizer: Senhor, eu quero colocar diante de Ti essa situação, Pai. Resolve isso para mim, Pai. Abre essa porta, faz isso, entrega nas Tuas mãos. E a partir de agora, Pai, quando eu vou sair daqui, enche meu coração com a Tua paz, porque eu estou cumprindo a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que devemos levar para Deus todas as nossas ansiedades, tudo, através da oração, através das nossas petições, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então vamos praticar essa palavra, porque ela é bem simples. Vamos simplesmente, em vez de nos angustiar, vamos entregar nas mãos daquele que sabe tudo. Amém? Ele sabe o final daquela situação. Olha uma coisa muito interessante, que uma frase de uma mulher, que é uma mulher de Deus, ela disse assim, o diabo faz com que as coisas pareçam muito piores do que elas realmente podem ser. O diabo é o mestre em botar medo, é uma especialidade dele botar medo, porque no momento que o diabo bota medo em ti, te fala uma mentira e tu acredita, além de tu paralisar de buscar Deus, ele te paralisa de buscar Deus, ele tira completamente a vontade de buscar Deus. O medo paralisa, irmãos. Surge uma situação na sua vida, vamos supor, uma pessoa te ameaça. Isso pode ser qualquer situação, irmão, tanto na situação familiar, como numa situação de trabalho. De repente vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa, ela trabalha numa empresa que tem um chefe, e você é um empregado, e o chefe vem e diz: olha, aquilo que você fez, eu não gostei. Ele podia simplesmente te chamar a atenção e te ensinar a fazer direito, mas ele diz: te prepara que daqui a 4 dias eu vou te despedir. E daí você se angustia. E depois, no 4º dia, aquele chefe, pelo chefe dele, ele é mandado embora. E nada daquilo acontece, irmão. E você ficou os 4 dias sofrendo.
Então a especialidade do diabo é criar coisas pequenas, mas que ele faz com que você, se você acreditar naquilo que o diabo está colocando, ele faz com que aquilo se torne muito maior, e você superdimensiona aquilo na sua cabeça e no seu coração, e você sofre. E aqueles dias que aquela situação não tem resposta, ele abate você e não deixa você vir no culto, porque você fala: eu não estou me sentindo bem, hoje eu vou ficar em casa, afinal de contas as coisas estão ficando até piores. Mas espiritualmente elas não estão piores, irmãos. A aparência de que está ficando pior, mas na verdade Deus continua no controle. E você tem que se manter como um soldado de Cristo e falar: Senhor, eu não me preocupo, Pai, porque eu já entreguei em oração, e Tu está no controle de tudo, Senhor, e Tu é um Deus bom, e a Tua palavra fala, Pai, que os Teus cabelos da minha cabeça estão contados, e eu sei, Senhor, que Tu tem cuidado de mim. Essa é a posição de um filho que confia, chegar para Deus e falar assim: imagina a alegria do Pai.